Olá, queridos amigos e irmãos, bem-vindos a esse momento especial de estudo da Bíblia, nesse grande projeto da Divisão Sul-Americana de 10 dias de oração. E esse ano com esse tema muito especial, o tempo do fim e como nós podemos nos preparar para termos a vitória nesse momento. Eu gostaria de parabenizar você e sua família por estarem unidos em oração e desejo convidá-los para orar por um projeto muito especial que a nossa revista pede, a escolha de 5 amigos por quem nós deveremos orar e nos consagrar a Deus em favor da sua salvação. Você tem parentes, tem amigos, tem pessoas queridas que precisam do Salvador Jesus Cristo. Você deseja encontrá-los no céu e por isso escreva esse nome de seus 5 amigos, mantenha-os sempre em sua lista de oração e veja a maravilha de Deus operando na vida deles. Um texto básico para o nosso estudo, esse primeiro estudo, está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 1 a 3. A Bíblia diz assim: Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Aqui fala do dia da volta de Cristo Jesus e de como o mundo não estará preparado para aquele grande dia. Todavia nós estaremos preparados porque nós andamos na luz da profecia da palavra de Deus. O primeiro tema da nossa revista fala exatamente sobre o futuro profetizado e faz uma análise a respeito da história. As pessoas buscam compreender o futuro com base no passado histórico. E algumas pessoas imaginam que a história seja composta pela ambição dos homens, pela luta de reinos, pela luta de classes, pela voracidade, pela ganância das pessoas. Todavia, a palavra de Deus afirma que é Deus quem estabelece reis e remove reis. Existe uma filosofia da história, que é a filosofia bíblica, que afirma que um Deus soberano conduz todas as coisas. Ellen White diz o seguinte: devemos ver na história o cumprimento da profecia e estudar as atuações da providência nos grandes movimentos de reforma e entender o progresso dos acontecimentos ao ver as nações mobilizando-se para o combate final do grande conflito. Ou seja, Deus conduz a história, Ele está levando tudo para o final do grande conflito, onde Ele salvará o seu povo. Amigos, nós devemos abrir o coração para a direção divina e permitir que possamos entender a sua mão conduzindo a história. Esses eventos que estão acontecendo podem ser de surpresas para nós, terremotos, guerras, situações climáticas, mas não são surpresa para Deus. Na sua palavra já havia profecia com relação a tudo isso. Você pode assistir jornais e você percebe que jornalistas agem de acordo com o pagamento que recebem. Se o governo paga bem, falam bem do governo. Se o governo não paga bem, não falam bem do governo. Todavia, acima das ideias jornalísticas, existe a palavra profética, que não é contaminada por nenhum tipo de corrupção, mas é uma palavra viva e eficaz que mostra o futuro das nações. Jesus Cristo sempre teve interesse no futuro das nações e é por isso que a palavra de Deus fala a respeito de todas as coisas e de como Deus conduz a história. Diante da compreensão da condução divina da história, os profetas do Senhor desejavam influenciar as pessoas para que elas compreendessem o plano de Deus para a sua vida e para a sua nação e fossem salvas. Todavia, Satanás sempre conseguiu cegar a maioria dos seres humanos. Por isso, os profetas do Senhor choravam diante da realidade da cegueira espiritual das nações e até do povo de Deus. Jeremias chorou pelo seu povo. Paulo chorou pelo seu povo. E Jesus chorou pelo seu povo. Ellen White diz aqui, na página 7 da nossa revista, a majestade do céu em pranto. O Filho do infinito Deus perturbado em espírito, curvado em angústia. Ele estava chorando sobre Jerusalém e dizendo: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis abrigar vocês como a galinha abriga seus filhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Vocês não sabem o momento que estão vivendo. Amigos, gerações vão passando, sucessivas gerações, e a maioria das pessoas
apenas ficam ligadas nas coisas que acontecem, sem perceber o Deus que conduz todas as coisas e a oportunidade que Ele dá para, em meio a esse grande conflito, nós sejamos salvos. Nós podemos nos lembrar que Deus conduzia as coisas, mas devido à dureza do coração do ser humano viria o dilúvio, e Deus enviou a pregação através do profeta Noé, mas poucos se salvaram. Nós vemos sociedades se tornando corrompidas como Sodoma, e Deus enviando oportunidades como através do justo Ló, como diz a Bíblia, mas a maioria da população se perdendo. Ellen White diz que o mundo hoje, que está aqui na revista, o mundo hoje não está mais preparado para dar crédito à mensagem para esse tempo do que estiveram os judeus para receber os avisos do Salvador em relação a Jerusalém, ou do que estiveram dispostos a ouvir os anúncios de Noé ou os anúncios de Ló. Jerusalém também foi enganada. Satanás conseguiu fazer com que as pessoas não compreendessem os dias em que estavam vivendo e eles rejeitaram, zombaram, crucificaram o Salvador. O que é que entorpece assim a visão das pessoas? Ellen White também dá a resposta. Aqui no final da página 7, ela diz: a vida está seguindo a sua rotina. As pessoas estarão submersas nos prazeres, nos negócios, no comércio, na ambição do ganho. Os líderes religiosos estarão enaltecendo o progresso e a cultura do mundo. O povo estará sendo embalado em uma falsa segurança e então, como ladrão à meia-noite rouba a casa que não é guardada, sobreverá repentina destruição aos indiferentes e perversos em um mundo e de modo nenhum escaparão. Prezados amigos, essa será a história do tempo do fim, exatamente como no passado. Não compreender como Deus está agindo, na verdade, significa se entregar ao juízo e perdição. Todavia, eu e você podemos fazer uma escolha diferente. Entender que há um Deus que rege a história. E entender que se colocar do lado certo é se colocar do lado do Senhor, é se colocar do lado da sua palavra, é se colocar do lado da salvação. Por isso, o convite da serva do Senhor, Ellen White, para nós é: consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade, que a sua oração seja: toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Eu deponho aos teus pés todos os meus planos. Usa-me hoje em teu serviço, fica comigo, e que tudo que eu fizer seja operado por ti. Que essa seja a sua oração. E que a sua oração, cada dia, possa ter esse motivo que é aqui mencionado também na revista: orar pelo reavivamento da igreja, para que nós todos possamos ser despertados para o estudo da palavra de Deus, despertados para o estudo da Santa Escritura, do Espírito de profecia também. Orar pelo batismo do Espírito Santo e pela ação do Espírito em minha vida, em minha família e também na igreja. E também orar pela salvação daqueles amigos que você escreveu, para que eles possam ter a alegria da salvação. Vamos orar. Bondoso Deus, Criador de todas as coisas e condutor da história, nós colocamos nossa vida em Tuas mãos. Toma-nos, Senhor, para ser Teu inteiramente. Aos Teus pés colocamos todos os nossos projetos. Nós entregamos a história da nossa vida a Ti, porque o Senhor conduz com amor a todas as pessoas que pela fé se entregam. Nós nos entregamos, arrependidos dos pecados e desejando o batismo no Espírito Santo. Batiza-nos, ó Deus, e escreve a nossa história através da graça de Cristo e mantenha o nosso nome no livro da vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.